Que Deus abençoe a pregação da sua palavra, que pode dar a sabedoria que leva à salvação eterna pela fé em seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ainda pairam muitas dúvidas a respeito da pandemia do Covid-19, no que diz respeito à sua origem, seus meios de transmissão, medicamentos eficazes, taxa de letalidade e também em muitas outras áreas da nossa vida. Temos muitas incertezas e muitas dúvidas. Mas em meio às muitas dúvidas e incertezas, os cristãos têm uma certeza e um grande desafio. A certeza: aconteça o que acontecer, a vida eterna com Deus no céu está assegurada, num lugar onde não haverá mais mal algum, nem choro, nem morte, nem tristeza, nem dor. Nas Escrituras Sagradas, em 1 João 5,13, está escrito: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Isto é, pela dádiva da fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, que morreu na cruz para pagar todos os pecados, que ressuscitou para que pela fé nele todos fossem aceitos por Deus. Todos que assim creem estão salvos do pior que pode acontecer a um ser humano, a condenação eterna. E todo aquele que crê que Jesus era inocente e pagou por seus pecados, esse tem assegurado o pleno perdão de Deus e assim assegurada a vida eterna no céu com Deus. E todos os demais que desde o início do mundo creram, creem e que ainda hão de crer. E esse crer não é uma iniciativa, uma decisão do ser humano. Deus dá a fé salvadora em Jesus e a preserva pelos chamados meios da graça, os meios de salvação: a palavra, sua pregação, batismo e santa ceia. Por esses meios, Deus também salva o tempo todo os que creem, enquanto estiverem neste mundo. Salva do quê? Salva dos inimigos que querem levar os que creem novamente para a incredulidade. A natureza humana, o diabo, o mundo incrédulo. Esses mesmos inimigos também querem impedir que aqueles que já creem testemunhem para a salvação eterna de outros, impedir que proclamem a verdade. Por isso, em meio às incertezas, dúvidas, mentiras, aqueles que creem têm um grande desafio: anunciar a verdade. Oportunidades é que não nos faltam, e vemos abundância, fartura de mensagens em cultos, estudos online, como nunca antes. Mas precisamos também sempre nos perguntar se estamos anunciando a verdade, toda a verdade, ou nós estamos deixando de anunciar algo importante, pelas mais diversas razões. Somente nas Escrituras Sagradas vamos encontrar a resposta. Quem prepara e compartilha mensagem precisa fazer isso com base bíblica, isto é, com a Bíblia aberta, a exemplo dos cristãos de Bereia. A respeito deles, nós lemos em Atos dos Apóstolos: as pessoas dali todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. No mesmo capítulo nós vamos o resultado disso: assim muitos creram naquela cidade. E Jesus disse, conforme o evangelista João, capítulo 8, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em 1 Timóteo, capítulo 2, está escrito: Deus, o nosso Salvador, quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus
e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E Paulo diz ainda: eu fui escolhido como apóstolo para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Paulo escreve isso ao jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo sabia que todos os cristãos, pastores, leigos, constantemente são tentados pela natureza humana, sempre contrário ao que Deus quer, pelo diabo com suas mentiras, e o mundo incrédulo com as suas ideias contrárias à vontade de Deus, podemos dizer, a sua fábrica de falsos deuses. Somos tentados o tempo todo a trocar, por exemplo, a verdade pelo politicamente correto. Isto é, anunciar apenas o que o ser humano gosta de ouvir e omitir o que ele precisa ouvir para a sua salvação do pecado, da morte e da condenação eterna ao inferno. Por isso o apóstolo Paulo pede que todos orem por ele. Em Efésios 6, sob o título A Armadura do Cristão, usem a verdade como cinturão e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa. Orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Estamos num período da Páscoa, no calendário da igreja, e esse período é mais do que oportuno para falar sobre morte, sobre ressurreição. Se eu anuncio Jesus salva, citando inclusive, crê no Senhor Jesus e será salvo, para quem conhece as Escrituras Sagradas, isso diz tudo, e é o grande consolo. Mas para quem não conhece as Escrituras Sagradas, o que será que passa pela mente dele quando ele ouve Jesus salva? O Jesus salva da morte. Isso não é toda a verdade. Primeiro, aqueles que creem em Jesus também morrem. Por outro lado, médicos, bombeiros, socorristas e muitos outros salvam pessoas da morte. Na verdade, todos são salvos da morte. Todos um dia vão ressuscitar da morte no juízo final, crentes e descrentes. Anunciar a verdade significa anunciar o que acontece na morte. As Escrituras Sagradas falam de morte temporal e de morte eterna. A morte temporal se dá com a separação de corpo e alma. E essa separação de corpo e alma acontece com todos, com crentes e incrédulos. Todos serão julgados no momento da separação do corpo, da essência física, e alma, sua essência espiritual. No entanto, aqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo não experimentarão a morte temporal. Terão os seus corpos transformados em corpos imortais. Mas todos serão julgados, segundo Hebreus 9:27. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. No momento da morte, a alma do crente é separada do corpo e vai para junto de Deus no céu. A alma do descrente também é separada do corpo e vai para a condenação eterna, junto do diabo e os seus anjos no inferno. No juízo final, na segunda vinda de Cristo, todos os corpos serão ressuscitados, crentes e descrentes, e acompanharão as suas respectivas almas para a vida eterna ou condenação eterna. E Jesus, com a sua morte na cruz e sua ressurreição, tornou possível a salvação de todos os seres humanos, não só da morte, mas da condenação eterna ao inferno. Você tem coragem de anunciar isso? Se o fizermos com amor, educação e respeito,
não há o que temer. Quando, por exemplo, uma pessoa querida da nossa família é diagnosticada com uma doença terminal, sem perspectiva de cura, é extremamente doloroso falar a verdade, tanto da parte do médico como da parte dos familiares. Mas quando tem cura, quando tem solução, por pior que seja a enfermidade, não há razões para esconder a verdade, não é mesmo? Eu não consigo nem imaginar como seria falar para um incrédulo toda a verdade se não tivesse perspectiva de solução, de salvação. Falar da gravidade do pecado, do que acontece na morte, do julgamento. Mas graças a Deus temos a boa notícia. Não temos nas Escrituras Sagradas só a lei, mas também e especialmente o Evangelho. Tem solução. Ninguém precisa ser condenado. A cura existe para todos e é gratuita. Basta reconhecer a gravidade da situação, do pecado, e tomar o remédio receitado, o perdão que Deus oferece gratuitamente em seu Filho, Jesus Cristo. Quando temos a oportunidade de anunciar que Jesus salva, não podemos deixar de anunciar do que Ele salva. Ele salva corpo e alma da condenação eterna, a maior tragédia que pode acontecer a um ser humano, e anunciar como salva, pela fé em Jesus Cristo. Anunciar que essa salvação é para todos, como em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou em Efésios 2:8, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. E por fim, 2 Timóteo 3,15, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Que assim seja.